Olá, gente, tudo bem? Então vamos lá. Hoje é a aula de história. Nós vamos falar sobre os reis. Nós já falamos até na outra aula, nós vamos só recordar agora. Segundo a Bíblia, o primeiro rei a ser escolhido foi quem? O Saul. Depois de Saul veio Davi. E o sucessor de Davi, o seu filho Salomão. E depois de Salomão, que logicamente Salomão morreu, aí quem ficou no lugar seria o quê? Roboão. Roboão, ele não aceitou o pedido que o povo fez a ele de aliviar os tributos, porque o seu pai tinha elevado demais os impostos. Então, diante da negação de Roboão, o que aconteceu? O povo ficou indignado e fez a separação das 12 tribos de Israel. E essa separação ficou conhecida, chamado como cisma. E diante dessa recusa do rei, o povo também resolveu não reconhecer Roboão como rei. Então, eles formaram 2 reinos, um ao norte. Ao norte era o reino de Israel, reunindo 10 das 12 tribos. E a capital desse reino ao norte era Samaria. E ao sul, eles criaram o quê? O reino de Judá, com 2 tribos. Então, ao norte ficou com 10 das 12 tribos, e ao sul ficou com quantas? 2 das 12 tribos. E ao sul, a capital era Jerusalém. E o reino do norte, que era dos israelitas, foi invadido e conquistado pelos assírios, aquele povo violento, que inclusive até enterrava as pessoas vivas. Então, esse povo violento invadiu o norte, ou seja, o reino dos israelitas. O reino do sul, por sua vez, que era o reino dos judeus, continuou a existir até um certo ano, até 587 a.C., quando ele foi conquistado pelos caldeus. Aí os caldeus entraram, conquistaram a Jerusalém, que no caso, quando os caldeus eram chamados de neobabilônios. Então, de acordo com a Bíblia, o rei da Babilônia, que era chamado Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo e obrigou os judeus a migrarem em massa para a Babilônia. E lá eles ficaram o quê? Cativos até o ano de 532 a.C. Muito tempo depois, Judá foi invadida. Nesse mesmo ano de 538 a.C., o que aconteceu? Babilônia caiu sob o domínio dos persas. Então, Nabucodonosor perdeu o seu reinado. E os judeus puderam voltar para a Palestina. Então, o que aconteceu? Os persas tiraram os judeus do cativeiro e deixaram eles voltarem para onde? Para a Palestina. E chegando lá, eles reconstruíram a cidade de Jerusalém. Então, eles refizeram suas muralhas e seus templos. Muito tempo depois, Judá foi invadida de novo por Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia. Séculos depois, foi invadida pelos romanos. Olha quantas invasões que eles passaram. No ano de 70 a.C., os romanos, eles destruíram e saquearam o templo que eles conseguiram construir durante o Império Persa. Os judeus, eles foram, diante disso tudo, eles foram dispersos pelo mundo, no que ficou conhecido como a diáspora judaica. Os judeus ficaram dispersos pelo mundo. Então, essa dispersão desse povo todo ficou conhecido como diáspora judaica. E os hebreus?
Como que ficou a religião? Como que ficou a cultura desse povo? A Palestina era uma região em que quase só recebia chuva no inverno. Então as reservas de água lá era muito escassa. Mas mesmo assim, eles conseguiam fazer agricultura. Lá eles cultivavam, né, o trigo, lentilha, cevada, pepino, cebola, uvas, azeitonas. E não só isso, eles criavam rebanhos de ovelhas e cabras. Mesmo com toda aquela escassez de água durante o ano, que só chovia no inverno, eles conseguiam fazer a agricultura deles e a pecuária. Nas cidades havia, olha, quais as profissões que tinham nas cidades? Havia o quê? Artesãos, ourives, carpinteiros, mercadores, e quando tinha muita prosperidade, quando sobravam os alimentos, eles faziam comércio com outras cidades. E o modelo familiar era patriarcal, aquela pessoa mais experiente para organizar, tomar conta do local. A princípio, era permitido a poligamia. O que é poligamia? A pessoa podia casar mais de uma vez. Mas com o tempo isso foi abolido, ou seja, eles proibiram a poligamia. E para o casal judeu, eles achavam que ter filhos era uma bênção, era sinônimo de bênção. E as obrigações éticas e as obrigações morais seriam consequências da relação com Deus, desse Deus santo, desse Deus justo e misericordioso, tá? Um beijo, espero que vocês tenham entendido.